Imagine aquele momento em que o silêncio da noite é quebrado apenas pelo som distante de risadas infantis, mascaradas em fantasias coloridas, enquanto o ar fresco de outono em Porto carrega o cheiro de doce e neve artificial. Foi nessa noite de Halloween, há 3 anos, que João Mendes, um homem de 73 anos com o rosto marcado por rugas profundas como sulcos de um rio traiçoeiro, viu pela primeira vez o rosto do homem que destruíra sua vida. Pedro Costa, o novo vizinho, aproximava-se da casa decorada com um sorriso hesitante, oferecendo ajuda para montar as decorações. Mas João sabia. Ele sempre soubera. Aqueles olhos, aquela voz, eram os mesmos que assombravam seus pesadelos desde 1990, quando seu filho Miguel se afogara num lago durante um acampamento de verão, vítima de uma negligência que nunca fora punida. Pedro era o monitor responsável naquela época, o jovem imprudente que ignorara os avisos de correnteza, preferindo flertar com as garotas em vez de vigiar as crianças. Ele fugira da culpa, mudara de cidade, construíra uma nova vida como arquiteto em Lisboa, mas o destino, cruel como um fado melancólico, o trouxera de volta para o bairro de Almude, ou melhor, para a Rua dos Olmeiros, em Porto, onde João vivia como um fantasma entre memórias. João não gritou, não acusou. Em vez disso, ele sorriu, um sorriso frio que mal chegava aos olhos, e aceitou a oferta de ajuda. Preciso de mãos extras, sim. Os joelhos já não aguentam como antes. Mas por dentro, o ódio fervia devagar, como um vinho do Porto envelhecendo em barril, esperando o momento de explodir. Ele havia passado 33 anos cultivando essa dor, transformando-a numa tradição anual que, para os outros, parecia um ato de generosidade, a casa de Halloween mais famosa do bairro, com decorações elaboradas, animatronicos que uivavam e fantasmas que voavam, atraindo centenas de crianças de toda a cidade. Mas para João, era uma armadilha sutil, uma forma de manter viva a memória de Miguel, e agora, de atrair o culpado para perto, para que pudesse pagar pelo silêncio que o consumira. Pedro, aos 35 anos, havia-se mudado para Porto 6 meses antes, fugindo do caos de Lisboa. Trabalhando remotamente como arquiteto de interiores, ele buscava paz nas ruas arborizadas, nos cafés locais onde se ouvia o som do rio Douro ao fundo, e nos mercados de sábado cheios de frutas frescas e peixe grelhado. Comprara uma casa pequena na Rua dos Olmeiros, precisando de reformas, mas era sua. Ele não esperava encontrar um vizinho como João, um viúvo solitário que mantinha decorações de Halloween nas janelas mesmo em abril, uma abóbora esculpida, um gato preto de cerâmica. É a casa do Sr. Mendes, dissera a vizinha Ana, uma mulher de 50 anos que morava ali há 2 décadas. Ele adora o Halloween. Espera até outubro. As crianças vêm de longe só por causa dos doces grandes que ele dá. Pedro rira, intrigado. Deve custar uma fortuna. Ana assentira, o tom suavizando. Ele faz isso pela esposa falecida, Maria, e pelo filho. Perdeu-os de formas trágicas. Mas é um homem bom, apesar de tudo. Mas Pedro não sabia que João o reconhecera no instante em que o vira. Aquela cicatriz sutil na sobrancelha esquerda, resquício de um acidente de infância, era inconfundível. João havia investigado por anos, contratando detetives particulares com o dinheiro da pensão, rastreando o monitor que sumira após o inquérito policial inconclusivo. Em Portugal, a lei era lenta, e sem provas concretas de negligência criminal, Pedro escapara com uma simples advertência administrativa. Nenhuma prisão, nenhuma indenização. Apenas o silêncio da burocracia, que deixara João e Maria sozinhos com o luto. Maria morrera 5 anos atrás, de um coração partido, como João sempre dizia, o câncer viera depois, mas a verdadeira causa era a perda de Miguel. Agora, com Pedro ali, João via uma oportunidade. Não uma vingança sangrenta, que o levaria à cadeia, não, algo mais sutil, mais doloroso, forçá-lo a confrontar o passado, a reviver a culpa, até que o peso o esmagasse. Setembro chegou como uma brisa traiçoeira, trazendo caminhões de entregas para a casa de João. Caixas enormes de decorações, esqueletos em tamanho real, aranhas mecânicas, luzes laranja e roxas. Pedro observava da janela, curioso, e um dia, em meados do mês, decidiu se aproximar. Sr. Mendes, isso é impressionante. Precisa de ajuda. João hesitou, o coração acelerando com uma mistura de raiva e excitação. Chame-me João. E sim, talvez precise. Venha amanhã. Assim começou. Pedro aparecia aos domingos, ajudando a montar o cemitério falso no jardim, posicionando o ceifador de 2 metros na entrada, pendurando fantasmas nos beirais. Enquanto trabalhavam, João contava histórias, devagar, como se estivesse tecendo uma teia. Meu filho Miguel amava o Halloween. Desde os 3 anos,
planejava a fantasia em agosto. Tinha energia infinita, como um furacão no Atlântico. Pedro ouvia, desconfortável, mas sem ligar os pontos. Ele parece ter sido uma criança feliz. João assentia, os olhos fixos nele. Era. Até que uma correnteza o levou, num lago que devia ser seguro. A tensão crescia a cada semana. João mostrava fotos antigas, Miguel sorrindo, com cabelo escuro e olhos vivos. Uma delas, de 1989, o menino vestido de Homem-Aranha, fantasia feita à mão por Maria. Foi o último Halloween dele. Tinha 11 anos. Pedro sentia um aperto no peito, memórias antigas aflorando, o acampamento em Sintra, as risadas, o grito distante, o corpo boiando. Ele tentava ignorar, focando no trabalho, mas João pressionava, sutilmente. Sabe, Pedro, a traição é o pior veneno. Alguém que devia proteger, mas vira as costas. Isso mata mais que a água. Pedro empalidecia, mas atribuía ao luto do velho. Por dentro, a culpa o roía, como um rato no armazém de grãos. Ele nunca contara a ninguém sobre aquela noite, mudara de identidade informalmente, construíra uma vida nova. Mas agora, ajudando João, sentia o passado se aproximando. Outubro intensificava o drama. As caixas de doces chegavam, barras grandes de chocolate, centenas delas, custando milhares de euros que João gastava sem hesitar. Para as crianças, em honra de Miguel. Ele queria que todos tivessem um Halloween mágico. Pedro calculava o custo, 3.000 euros por ano, no mínimo, e questionava, não pensa em parar. Financeiramente, é pesado. João olhava para ele com olhos que pareciam lâminas. Dinheiro não compra paz, Pedro. Mas a vingança. Essa tem seu preço. Pedro ria nervoso, mas o desconforto crescia. Ele começava a sonhar com o afogamento, acordando suado, questionando por que se aproximara tanto. João, por sua vez, planejava o clímax. Na noite de Halloween, revelaria tudo, forçando Pedro a encarar as crianças felizes, contrastando com a que ele matara por negligência. A véspera chegou, e eles testavam as luzes estroboscópicas, os alto-falantes com música assombrada, o caminho iluminado por velas em sacos de papel. Antigamente, eu descia para encontrar as crianças, disse João. Agora, fico no alpendre. Mas o importante é ver os rostos delas, ouvir doce ou travessura. Pedro assentia, mas seu coração batia forte. Ele começara a pesquisar discretamente sobre o acidente de 1990, descobrindo que João nunca parara de investigar. O pânico se instalava, e se o velho soubesse? Halloween explodiu em cores e sons. O tempo estava frio e claro, perfeito para as fantasias. Pedro chegou às 17 horas, vestindo uma capa de vampiro a pedido de João, que usava sua fantasia de feiticeiro. Maria insistia que nos vestíssemos. Para a magia. Às 18 horas, as crianças chegavam em massa, princesas, super-heróis, monstros. Elas gritavam de excitação com os animatronicos, os uivos do lobisomem, a névoa rolando pelo relvado. João distribuía os doces, sorrindo para cada uma, mas seus olhos voltavam para Pedro, que gerenciava a fila. Olhe para elas, Pedro. Veja a alegria que uma negligência pode roubar. Por volta das 20 horas, um menino de 11 anos se aproximou, fantasiado de Homem-Aranha, costurado à mão. João congelou, as mãos tremendo. Que fantasia linda! O menino sorriu, a mãe fez. Homem-Aranha é o meu preferido. João entregou o doce, mas sussurrou para Pedro, como a de Miguel. Exatamente como a que Maria fez. Antes de você o deixar afogar. Pedro paralisou, o sangue gelando. O quê? João virou-se, a voz baixa mas cortante como uma navalha alentejana. Eu sei quem você é. O monitor que virou as costas. Por 33 anos, esperei. Agora, veja, cada criança aqui é o que Miguel poderia ter sido. Você roubou isso dele, de mim, de Maria. E agora, vai pagar vivendo com isso, dia após dia, vizinho. Pedro cambaleou, o mundo girando. Ele tentou negar, mas as memórias o sufocavam, o lago, os gritos, a fuga. As crianças continuavam vindo, alheias ao drama, mas para Pedro, cada riso era uma acusação. Ele fugiu da casa aquela noite, mas não da cidade. A lei portuguesa não o puniria agora, prescrição há muito passada, mas a culpa o prendia ali, forçando-o a ver João todo dia, a tradição anual como um lembrete eterno. João não buscara violência, sua vingança era o silêncio quebrado,
a exposição da traição, o preço de uma escolha errada que consumia a alma de Pedro lentamente. 3 anos depois, Pedro ainda vive na Rua dos Olmeiros, um homem quebrado, ajudando João todo outubro, preso numa penitência silenciosa. João, aos 76, continua a tradição, mas agora com um brilho sombrio nos olhos. A perda de Miguel não foi em vão, transformou-se numa lição cruel sobre traição e consequência. Em Portugal, onde o fado canta sobre destinos inevitáveis, João aprendeu que a verdadeira vingança não é rápida, é um sussurro que ecoa para sempre, destruindo de dentro para fora. E Pedro? Ele paga todo dia, com o peso de um segredo revelado, questionando se a morte seria mais misericordiosa que essa existência assombrada.